E nosso estudo de hoje está na lição 8 do Livro da Esperança, Instituto de Tratamento. Começa com o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, texto 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. E o texto é o seguinte: atingindo o plano espiritual depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias alcançadas desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos, todavia trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciado das regiões positivamente inferiores, em que nossas modestas aquisições evolutivas encontram início, concede-nos então a providência divina o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento, em que se nos efetiva é necessária a restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores, adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho efervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disso, no mundo, por mais atormentado nos seja um ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício de redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele depurando na crista de arranha-céus ou na choça tosca do zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus, que verte inefável pelo colo das mães. Texto profundo, profundo demais. Mas vamos procurar aqui analisar o que o Emmanuel traz para a gente hoje. Emmanuel traz para a gente uma informação, uma ideia que a gente já vem recebendo, que durante o período evolutivo do espírito, tem um momento que ele está um pouco na zona de conforto, porque ele está se sentindo no local que ele tem afinidade, né? Mas conforme o tempo vai passando, ele começa a ver que os amigos dele começam a evoluir e a geração dele está indo embora e tem outra geração que está chegando. E ele fica na sensação do aluno que ele quer acompanhar a turma dele, não quer ficar reprovado na escola, porque ele quer acompanhar os amigos dele. Ele sabe que se ele ficar reprovado, vai todo mundo embora, ele não vai mais conseguir acompanhar aquele pessoal, né? Porque ele ficou reprovado no 6º ano, foi todo mundo para o 7º, ele não vai mais conseguir acompanhar aquele pessoal ali na escola. Estou dando esse exemplo para a gente poder entender melhor, né? Então o que acontece? O sofrimento dele começa a ser o de querer uma coisa melhor. Agora ele vai sair da zona de conforto dele e vai querer aspirar por coisas melhores. Mas ele chega do outro lado da vida e ainda descobre que tem muita coisa por fazer. Que terminar as atividades todas que um mundo como a Terra oferece
é uma atividade que é um desafio para todos nós, né? É o desafio. E não acontece de uma hora para outra. A gente vai ver que a gente precisa de muitas experiências, de muito preparo para poder vencer todas essas más inclinações nossas e obter esses requisitos mínimos para a gente poder evoluir para o mundo de regeneração, né, e para moradas mais bem-aventuradas da casa do Pai. É um trabalho que depende só da gente. Mas ele vem falar aqui, né, quais são os motivos que a gente chega do outro lado, melhorei. Né? Não, mas vem daqui a pouco, né, erros e deserções chamam dentro de nós. Né? A gente começa a ter lembrança de um monte de coisa que a gente ainda precisa acertar. A gente não tem noção mesmo, gente, do que de que a gente está aqui na Terra nesse momento, reparando apenas um entre vários problemas. A gente está tendo dificuldade de reparar um. Aí a gente obtém aquele êxito e fala, opa, beleza, volta feliz. Tá, agora você conseguiu um. Para você conseguir seguir a sua jornada, você ainda tem esses aqui pela frente. Aí você olha, bota a mão na cabeça, vamos embora, vamos começar tudo de novo. E é assim com todo mundo. Porque Jesus garantiu que quando não se cumprisse o último iota, o último tio, não existe jeitinho no mundo espiritual. Você, para poder chegar às graduações mais altas, você precisa cumprir todos os requisitos mesmo. Né? E o momento final, o que Emmanuel vem trazer para a gente? Vai falar, gente, que não tem jeito. A gente vai mais cedo ou mais tarde reconhecer isso. A gente fala que o que acontece, a gente se programa e o laboratório para que a gente possa estar testando o nosso espírito se chama família. A gente vem para cá, para a família, como ele diz assim, ó, vem em nova armadura física, esse corpo. Vamos reencontrar perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. E ele coloca aqui, ó, nesse cadinho efervilhante de responsabilidades. Não existe exceção. Família aqui na Terra é isso. Família é desafio. Família é escola para a gente procurar o nosso momento evolutivo. A gente poder conhecer bem a gente mesmo. Para a gente poder aprender a amar. Agora, pessoas que vão oferecer dificuldades, barreiras para um entendimento fraterno. E a gente vai exercitando o perdão 70 vezes 7. E é assim mesmo com todas as famílias. Então, se você tem aqui na Terra hoje uma família que esteja 100% alinhadinha, gente, com toda certeza essa família veio cumprir alguma missão. Você não está aqui na Terra em prova ou expiação. E que é raríssimo isso acontecer, pode até acontecer. A gente vai lembrar aqui de Francisco de Assis com Clara de Assis, pode até acontecer. Mas é raríssimo, porque a Terra é uma grande escola. Mas a gente tem que entender que se a gente não conseguir cumprir o nosso programa de trabalho junto à nossa família, a gente está jogando fora todo o aprendizado. Todo o aprendizado. E a gente lembra que a gente está... eu estou aqui com a foto de Eurípides Barçanufo aqui do meu lado. Esse espírito, Eurípides Barçanufo, ele, em um dos livros, né, que fala da colônia Esperança, que fica em Sacramento, é uma colônia no plano espiritual, que recebe espíritas quando desencarnam. Ele fala assim, muitos espíritas chegando totalmente perturbados. Por quê? Se dedicaram totalmente à causa, se entregaram ao ciclo de palestras, de estudos, de seminário, de cursos, né? E às vezes até mesmo de trabalho social, e esqueceram da família. Mas a família é a sala de aula principal, a família é o nosso aprendizado principal. Então a gente vai começar a pensar, quando a gente tem essa informação, não, peraí, quem são as pessoas que oferecem maior facilidade de relacionamento dentro da minha família? Quem são as pessoas que não oferecem? E vamos tentar entender por que não oferece, tentar fazer o esforço dentro da gente para poder aproximar. Eu que tenho que fazer para mudar, não adianta que a pessoa, cada um tem o seu tempo, agora eu tenho que estar tranquilo comigo mesmo. E eu tenho que estar daquela maneira, eu vou tentar fazer de tudo para poder estar ajudando da melhor maneira, né, que pelo menos eu fico com a minha consciência tranquila, se não for recíproco, se tiver ingratidão, se tiver algum problema. Mas enquanto o espírita não entender que o principal, o foco principal está dentro de sua família, dentro da sua própria casa, a colônia Esperança vai continuar cheia de pacientes.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.